Ser cristão. Ser cristão é amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de todo o seu coração e de todo o seu querer, e colocar Jesus Cristo acima de todas as coisas. Ser cristão é amar as pessoas, sejam pedófilos, assassinos, estupradores, corruptos, mentirosos, prostitutas, sejam o que forem, o cristão deve amá-los, independente de quem sejam ou o que fizeram, e além de amá-los, o cristão tem que morrer por eles. O cristão deve ter perdão, não deve carregar mágoa, rancor, ódio, seja o que for de ninguém, ele deve perdoar seja quem for independente do que fizeram com ele. Se o cristão for agredido verbalmente ou fisicamente, ele não deve se defender da mesma maneira que ele sofreu a agressão, mas deve resistir tudo com amor, independente se ele sofrer perseguição ou preconceito. Tudo isso é como o cristão deve viver e tudo se baseia nos ensinamentos de Jesus Cristo. É lógico que de vez em quando pode haver algumas variações no temperamento de um cristão, mas isso é normal, pois todos os seres humanos estão sujeitos a falhas. Você provavelmente questiona o fato de existirem muitos pregadores no meio cristão fazendo cobrança financeira, pregando a famosa teologia da prosperidade. A prosperidade na Bíblia é real, e segundo ela, a prosperidade é viver sem falta. Por exemplo, se uma pessoa tem saúde, ela é próspera. Se uma pessoa tem uma casa, filhos, um relacionamento conjugal e nunca faltou nada à sua família, ela é próspera. Se uma pessoa tem um emprego e consegue sustentar a sua casa, ela é próspera. A prosperidade não é viver em abundância, esbanjando dinheiro ou bens materiais. A prosperidade é viver sem falta de nada, e é isso que o cristianismo ensina, de que mesmo com todas as dificuldades, Deus sempre suprirá nossas necessidades. A questão é que existem muitos pregadores que usam essa verdade para arrancar dinheiro de muita gente enganando-as, fazendo-as acreditarem em algo que é real, mas que ao mesmo tempo é ilusório. É frustrante ver isso acontecendo, mas se parar para analisar um pouco essa questão, só é enganado quem quer, pois se uma pessoa resolver procurar a fundo nas escrituras se o que aquele pregador está dizendo é verdade, ela não será enganada, e o problema disso tudo está aí. Ninguém quer se preocupar se o que aquele pregador disse está realmente bem fundamentado na Bíblia. Ninguém quer saber se é verdade ou não. As pessoas não se preocupam em analisar a Bíblia, então elas preferem acreditar no que os pregadores dizem e não no que está realmente na Bíblia. Pois se uma pessoa se preocupar em saber no que está realmente nas Escrituras, ela não será enganada. O que precisa ser entendido é que Jesus Cristo não morreu para te deixar rico, Jesus Cristo não morreu para te dar um carro, uma casa e muito menos para te livrar das suas lutas. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para te trazer a vida eterna. Algo que nós nunca merecemos e nunca mereceremos, pois nos encontrávamos distante do lugar santíssimo e continuaríamos distante se Jesus Cristo não tivesse feito o que fez, mas por causa de tudo o que ele fez, hoje nós podemos nos aproximar do Santo dos Santos e um dia usufruir da vida eterna ao lado dele no reino de Deus. Não é errado desejar ter dinheiro, um carro, uma vida bem-sucedida, ter um emprego melhor com salário melhor, mas desde o momento em que isso se torna mais importante do que a salvação, isso se torna pecado. As orações que se devem fazer a Deus não têm que ser pedindo todas essas coisas, mas sim pedindo para que Deus dê forças para continuar seguindo a vontade dele para que nunca se afaste ou se desvie do caminho certo, pois só assim se alcançará a salvação. Isso sim deve ser a prioridade na vida de qualquer pessoa, pois a caminhada que o cristianismo ensina não é fácil. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram com ela. Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procuraram entrar e não poderão. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Mateus capítulo 7 versículos 13 e 14, Lucas capítulo 13 versículo 24, Mateus capítulo 24 versículo 13, versão ARA. Dentro dos conceitos cristãos, existe uma coisa que vai contra o que o cristianismo ensina. Aquele que diz que já foi cristão, mas se desviou. Não podemos acreditar em uma pessoa desviada de Jesus Cristo, isso é totalmente antibíblico, pois a Bíblia afirma que todos aqueles que estão em Deus não se desviam dele.
pois Deus é tudo o que uma pessoa precisa. As pessoas que dizem que um dia foram um cristão, que fizeram parte de uma igreja, já exerceram funções eclesiásticas e que já frequentaram por anos uma igreja, mas que agora não fazem mais isso, que agora estão desviadas, isso é totalmente fora dos conceitos cristãos, não faz sentido. Quando uma pessoa encontra verdadeiramente a Deus, quando Deus se revela a uma pessoa, essa pessoa não irá querer saber de outra coisa além de Deus, pois ela descobriu a essência de Deus, e quando uma pessoa descobre isso, a vida dela muda completamente, e pode se levantar qualquer tipo de dificuldade, essa pessoa irá continuar a buscar a Deus para ter aquilo que ela encontrou. É claro que às vezes vem o desânimo, a tristeza, as dificuldades da vida que pode tentar nos fazer desistir, mas o cristão continua firme para buscar mais e mais a Deus, pois ele teve um verdadeiro encontro com Deus e teve a mais extraordinária experiência com Ele, e isso firma a fé dessa pessoa fazendo ela perseverar até o fim de sua vida. Você pode até ouvir alguém dizer, eu tive um encontro com Deus e fazia muitas coisas no meio cristão, mas agora por causa de certas coisas eu me desviei, e também tem muitas outras pessoas que viverão dessa mesma forma. Mas por mais tempo que alguém tenha estado na igreja, feito coisas que um cristão faz, essa pessoa não teve um verdadeiro encontro com Deus, o que ela teve foram momentos de ilusões os quais essa pessoa achava que era Deus e não era, até que um dia essa ilusão acabou e ela por não ter encontrado Deus de verdade, acabou parando de vez de fazer o que fazia, pois quem diz ser desviado, são aqueles que nunca encontraram Deus, são aqueles que acharam ter encontrado Deus, mas na verdade nunca encontraram. Quem afirma ter vivido uma vida com Deus e depois se desviou está dizendo que Deus é algo descartável, que uma pessoa pega, usa e joga fora, e isso contradiz totalmente o que o cristianismo ensina. Quando uma pessoa encontra Deus, ela faz e fará de tudo para continuar tendo Ele em sua vida. Muitas pessoas podem questionar o fato de que se for dessa forma mesmo, por que então Deus não se revela a nós? Porque Ele não nos mostra a sua essência, pelo menos então para aqueles que vivem na ilusão dentro da Igreja de Jesus Cristo. Deus não se revela assim como todas as pessoas gostariam que Ele se revelasse, pois Ele não quer ser confundido como uma divindade de uma religião qualquer. Ele quer ser reconhecido pelo que Ele é. Ele quer que você o reconheça pelo que Ele é. E Ele só vai se revelar a nós quando nós, individualmente, resolvermos buscar a Deus de todo o nosso coração, para que assim nós saibamos que é Ele de verdade e não algo científico ou uma divindade qualquer religiosa, mas sim o Deus único Criador de tudo. Se alguém buscar a Deus de todo o coração, é certo que Ele se revelará a essa pessoa de uma forma tão sublime, que a vida dessa pessoa vai mudar completamente e essa pessoa não irá querer saber de outra coisa além de Deus. A própria Bíblia fala sobre isso. Buscar-meis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13, versão ARA. O problema maior está aí. Ninguém se preocupa em buscar a Deus com o coração puro e sincero, muitos nem sequer querem saber de Deus, e Deus não pode se revelar às pessoas assim, enquanto elas forem desse jeito e enquanto elas não mudarem, ninguém encontrará a Deus. Se alguém buscar a Deus, encontrará, mas só encontrará se estiver buscando-o de todo o seu coração, caso contrário não o encontrará. Existe um princípio que um cristão carrega que faz o cristianismo sofrer muitas perseguições, que é a fé. O cristão, por ele seguir e acreditar no que acredita, ele não pode acreditar e muito menos considerar uma religião. Todas as religiões para o cristianismo não são verdadeiras, e nenhuma delas aproxima o homem de Deus. O cristianismo ensina que somente Jesus Cristo aproxima o homem de Deus, que Jesus Cristo é o único caminho e por causa desse ensinamento, o cristão fica totalmente impedido de acreditar e considerar outra religião. Então, para o cristianismo, todas as religiões que existem são mentirosas. Isso significa que o cristianismo ensina que as religiões afastam o homem do verdadeiro Deus. Se uma pessoa fala que todas as religiões têm como objetivo aproximar o homem de Deus, essa pessoa está sendo tola, pois se ela afirma isso, ela tem que mostrar que Deus as religiões prezam, pois se parar para pensar bem, esse Deus não é o mesmo Deus da Bíblia, pois a Bíblia afirma que só Jesus Cristo pode nos aproximar dele, os deuses ou divindades das outras religiões também não são,
pois para uma pessoa chamar a atenção de uma divindade dentro de tais religiões é preciso fazer certos tipos de rituais onde cada qual tem suas formas e o seu modo de se comunicar com elas. Então, antes de falar que todas as religiões aproximam o homem de Deus e têm por objetivo fazer o bem, mostre que Deus é esse. O que o cristianismo ensina é algo que vai contra todas as religiões e não contra o religioso, que é aquele que pratica tal religião. O cristão pode sim ter preconceito, mas contra a religião, contra as práticas religiosas e não contra os religiosos. Se uma pessoa que se diz cristã for vista repreendendo ou chamando outros religiosos de endemoniados, filhos de Satanás, entre outras coisas consideradas preconceituosas, agredindo fisicamente os mesmos, quebrando imagens e desejando o mal, essa pessoa não é uma cristã, pois essas ações não condizem com o que o cristianismo ensina. Se esses atos forem vistos, é preciso que haja uma denúncia, pois isso é errado tanto dentro do cristianismo como dentro da nossa Constituição Civil. Para o cristão, todas as pessoas que prezam uma crença diferente, essas pessoas são vítimas que estão sendo enganadas, manipuladas e influenciadas pelas religiões, sendo assim afastadas de Deus. Muitas pessoas acham que os cristãos são pessoas bitoladas e alienadas, por viverem de uma maneira diferente que as outras pessoas vivem, e muitos acabam achando que essa forma de viver é maluquice, algo que é normal e que a própria Bíblia já tinha nos revelado. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 1 versículos 18 ao 21, 22 ao 24, 27 ao 28, capítulo 2 versículo 14, versão ARA. Os cristãos, por enxergarem uma pessoa sendo vítima e enganada pelas falsas religiões, eles tentam levar a verdade para essas pessoas, pelo menos aquilo que os cristãos acreditam em ser verdade, para que essas pessoas possam receber essa verdade e viverem de uma maneira mais livre sem precisar se prender a nenhum tipo de ritual, pois isso faz parte do que é ser um cristão. Para o cristão, o problema não é o religioso, mas sim a religião, pois para ele é isso que afasta as pessoas de Deus. Os maiores ensinamentos do cristianismo é morrer para viver, dar para receber, descer para subir, amar quem nos odeia e rejeitar todos os outros tipos de credos. É por esses tipos de ensinamentos que muitas pessoas têm problemas com os cristãos, por eles não entenderem a crença cristã. A religião, com todos os seus dogmas, doutrinas e rituais, não é válida, nenhuma delas aproxima o homem de Deus ou faz parte da vontade de Deus e, muito menos, dará a salvação que o homem precisa, pois ela está morta. Se uma pessoa quer ter uma religião, faça o que Tiago nos ensina em Tiago capítulo 1 versículos 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago capítulo 1 versículos 26 e 27, versão ARA.